Olá pessoal, eu aqui de novo, dessa vez para a parte 2 dos meus vídeos sobre o reino animal. Nessa parte 2 eu vou comentar sobre os animais invertebrados. Eu fiz a parte 1 comentando sobre características gerais do reino animal. Aí nesse eu vou falar mais específico dos invertebrados. Os invertebrados, as principais características: não possui endoesqueleto, ou seja, esqueleto interno não tem, como por exemplo crânio e coluna vertebral, eles não vão ter. São aeróbicos, que é um exemplo de características similares, né, aos vertebrados, que vamos falar em outro vídeo, ou seja, precisam do oxigênio para obterem energia e sobreviverem. Contudo, o sistema respiratório deles vai variar entre as espécies. Por exemplo, os anelídeos eles respiram através da pele, enquanto a maioria dos moluscos por meio de brânquias e por aí vai. Depende da espécie, a estrutura como que ela vai respirar. São heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. A reprodução ela é sexuada em grande parte desse grupo, porém, em algumas espécies, como as esponjas e as anêmonas, elas se reproduzem de forma assexuada. Aqui é uma característicazinha geral. Agora eles são separados em filos. Aí eu vou comentar os principais filos. Os filos dos invertebrados. Poríferos. Esse grupo ele é composto por animais de estrutura simples, cheios de poros nela, que servem para filtrar a água para obter seus alimentos. Eles possuem diversos formatos, tamanhos, cores e são sésseis, ou seja, fixos, podendo ser fixos em rochas ou outras estruturas submersas em água. E as esponjas são os principais representantes desse grupo. A característica dos poros para filtrar a água é a principal parte, né, desse grupo. Temos os quinidários. Esses animais eles vivem em ambientes aquáticos e foram os primeiros a desenvolverem cavidade digestiva. Vocês vão perceber, né, ao longo, né, do vídeo que cada espécie, né, de acordo com sua evolução, dentro dos invertebrados vai possuir, por exemplo, característica, por exemplo, que alguns não vão ter cavidades digestivas, outros vão ter. Então, os quinidários foram os primeiros a desenvolverem essa cavidade digestiva. Além disso, possuem células específicas chamadas quinidócitos, que possuem um líquido urticante, ou seja, que queima. Algumas espécies são sésseis e outras se movimentam, se locomovem. Esse filo é representado principalmente pelos corais, águas-vivas ou medusas, hidras, caravelas e anêmonas do mar. Plateumintos. Aqui já começamos a falar de alguns vermes. Nesse grupo estão os vermes de corpo achatado e pouca espessura. Esses animais se desenvolvem na água, mas alguns têm um estilo de vida livre que também podem viver na terra. Eles também possuem órgãos e sistemas diferenciados para respiração, digestório. A maioria dos plateumintos são parasitas, ou seja, alguns são de vida livre, como eu comentei ali em cima, como por exemplo as planárias, mas a maioria são parasitas. E entre seus representantes estão os esquistossomos, que causa esquistossomose ou barriga d'água, que é aquela doença muito comum. A ténia, que causa teníase, ela também é conhecida como solitária. São exemplos de animais plateumintos, de corpo achatado. Os nemateumintos, eles também são vermes, mas eles possuem formato cilíndrico e o corpo não segmentado, ou seja, não possuem divisões. Esses animais eles habitam um ambiente aquático ou terrestre, enquanto os parasitas, também há parasitas nesse grupo, vivem em plantas e outros animais. Exemplos de representantes desse grupo são, por exemplo, os ascaris, né, Ascaris lumbricode, né, a lombriga, e o bicho geográfico, equinodermos. Já os equinodermos, eles vivem em ambientes exclusivamente marinhos, de maneira isolada ou fixas em um substrato.
Os representantes desse grupo são muito conhecidos: as estrelas do mar, lírio do mar, ouriço do mar. E também uma característica muito importante, eles possuem o corpo com divisão radial. Então, ou seja, você pode partir ele de um certo ponto do centro, ele consegue dividir certinho, uma simetria radial que eles possuem. Anelídeos. Os anelídeos são vermes que possuem corpo dividido em anéis, ou seja, segmentado em divisão de anéis. Eles ainda são organizados em 3 classes: os oligoquetas, que minhocas, tubifex, minhocussu, irunídeos, como as sanguessugas, e poliquetas. Então, ou seja, nesse grupo, os anelídeos é o corpo formado por anéis. Agora, o principal grupo, esse grupo a maioria das espécies de animais estão presentes nesse filo. Então, esse filo contém a maior diversidade de animais, cuja principal característica é a presença de patas articuladas e exoesqueleto. Lembra que os invertebrados não têm endoesqueleto, esqueleto interno? Então, no caso dos artrópodes, eles têm exoesqueleto, um esqueleto externo, e corpo segmentado. Esse grupo ainda é subdividido em outras categorias, de acordo com o número de patas, presença de antenas, divisões do corpo. Então, pode ser dividido em vários grupos. Por exemplo, os principais representantes: aracnídeos, as aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Os crustáceos, que são os caranguejos, lagostas, camarões, cracas. E o maior de todos, insetos, tem borboletas, besouros, formigas, abelhas, baratas, mosca e por aí vai. É o mais variado de insetos dentro dos artrópodes. E os miriápodes, que tem o grupo das lacraias, piolhos de cobra ou gongôs, centopeias. As lacraias estão dentro do grupo dos quilópodes e os piolhos dos diplópodes, dentro dos miriápodes. Aí vem os moluscos. Depois dos artrópodes, ele é o segundo grupo com maior diversidade. Então, os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha, mas em alguns casos, que eu vou explicar mais à frente, não possuem essa concha, mas na maioria possuem uma concha para poder proteger o corpo mole. Vivem em ambientes aquáticos, marinho ou de água doce, e em alguns casos, alguns vivem em ambiente terrestre úmido. Os moluscos eles podem ser classificados em 3 classes principais: gastrópodes, que possuem concha em espiral, são representantes desse grupo: caracóis, caramujos e lesmas. Tem os bivalves, que são de ambiente marinho, formado por 2 conchas articuladas e unidas por um ligamento. São representantes desse grupo os mariscos, as ostras, vieiras. Uma característica que, por exemplo, as ostras, elas produzem a pérola, que é uma substanciazinha, que vai formar a pérola dentro dela, quando é fechadinho, quando tem as 2 conchas toda fechada. E os cefalópodes, que eles não vão possuir concha externa, mas em alguns casos possuem interna para proteger. E são representantes desse grupo o polvo, a lula e os náutilos. Da cabeça partem tentáculos dos cefalópodes, em número de 8 nos polvos e de 10 nas lulas. E também outra característica, por exemplo, nos polvos, eles soltam uma substância, como fosse uma tinta, para poder fugir dos predadores. É uma característica muito interessante também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, um geralzão aqui dos animais invertebrados. Próximo vídeo dos vertebrados. Gente, se puderem, dá um like, por favor. Ajuda bastante
Se inscrevam, podem também compartilhar. Falou? Um beijão e tchau, tchau.